Bom, gente, então vamos começar a gravar nossa revisão para N2 do quarto período, né? A gente vai começar falando um pouco sobre reflexos. Bom, e o primeiro grupo de reflexos que a gente vai abordar são os reflexos tendinosos profundos ou os reflexos do estiramento muscular. Né, eles recebem esse nome porque eles são causados pelo estiramento súbito, né, de uma estrutura muscular. Geralmente o tendão, que é a região mais sensível, né, onde eu vou ter aí a maior quantidade de receptores para que eu possa, né, iniciar o meu arco reflexo, quando a gente fala aí dos reflexos tendinosos profundos. Bom, nessa imagem eu tenho aqui a representação de um arco reflexo, né? Então eu tenho aqui a fibra do fuso muscular, eu tenho aqui o fuso muscular, esse fuso muscular ele vai ser estimulado, né, por um estímulo mecânico, né, lá do meu martelo. Uma vez estimulado, ele vai gerar um impulso elétrico que vai, né, viajar, realizar todo esse trajeto e vai fazer sinapse aqui no corno anterior da medula com o neurônio motor. Esse neurônio motor vai lá ativar o músculo na outra ponta, gerando a resposta motora esperada para aquele reflexo. E a gente tem aí cinco reflexos que a gente testa na prática clínica. Em teoria, qualquer músculo tem alguma resposta reflexa, mas do ponto de vista prático, a gente testa aí esses cinco reflexos tendinosos profundos. Né? O primeiro é o bicipital, que vai testar as raízes de C5 e C6 através do nervo músculo cutâneo. É o tricipital, que testa as raízes de C7 e C8 através do nervo radial. O bráquio radial, que também testa as raízes de C5 e C6 através do nervo radial. Nos membros inferiores, a gente tem aí dois reflexos, que são o quadricipital, ou reflexo patelar, né, que a gente vai lá estimular o tendão patelar. O reflexo patelar, eu estou testando as raízes de L3 e L4 através do nervo femoral. E o reflexo aquileu, né? Que eu vou testar lá no meu calcanhar. Então, reflexo aquileu, eu estou testando a raiz de S1, né? Que percorre o seu trajeto através do nervo ciático ou isquiático. Bom, quando a gente fala em avaliação dos reflexos, a gente gradua em cruzes, né? Geralmente é uma cruz, duas cruzes, três cruzes e quatro cruzes, né? Então, eu vou testar lá os meus reflexos nos membros superiores, bicipital, tricipital, braquiorradial, e nos membros inferiores, patelar e aquileu. Isso é muito variável, então é importante que a gente sempre teste, né, os dois lados, é mais do que falar porque o paciente tem uma cruz, duas cruzes, três cruzes. É importante que a gente veja, né, a simetria desses reflexos, né? Então, às vezes o paciente tem um reflexo mais diminuído, uma cruz, isso não é patológico, né? Porque é simétrico, ele não tem nenhum outro sinal de comprometimento de nenhuma via motora, seja ela central ou periférica. Todavia, quando a gente fala mais 4, em geral a gente reserva o mais 4 para pacientes que têm sinais de liberação piramidal, né? Como os que sofreram AVC, que você tem aí uma hiperreflexia, aumento de área reflexógena, né? Reflexos patológicos, né? Ali, aqui nessa tabela ele se coloca aí o reflexo cutâneo plantar, né? O normal é que ele esteja para baixo, ou seja, a inflexão, e ele vai estar alterado quando estiver para cima, né, ou em extensão. E aí a gente vai chamar esse reflexo cutâneo plantar em extensão de sinal de Babinski. Bom, essa tabela ela mostra alguns padrões de reflexos em diferentes distúrbios neurológicos. Eu não vou assim, né, ler cada uma dessas descrições, né? Vocês já têm esses slides, mas eu vou tentar construir aqui um raciocínio, né? Então, quando a gente fala em reflexo, lembrem, né, que o reflexo, o arco reflexo, ele é constituído por uma via sensitiva que vai até a medula, e seguida por uma via motora que sai da medula e vai até o músculo, né, que está envolvido naquele arco reflexo. De maneira que, se eu tenho qualquer comprometimento desse elemento que compõe o meu arco reflexo, eu vou ter diminuição do meu reflexo, né? Então,
Então, o que que pode acontecer? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma atrofia muscular. Se eu tenho atrofia muscular, quando eu vou testar o meu arco reflexo, é até esperado, né, visto que eu tenho pouca massa muscular, que a resposta motora também seja diminuída, né? Então, o músculo ele é o executor final do meu movimento dentro do meu arco reflexo. Ou vamos supor que eu tenho uma lesão do meu nervo periférico. Eu interrompi, né? Vou dar o exemplo do nervo femoral. Vamos supor que eu tive uma lesão no nervo femoral. O meu reflexo patelar ele vai estar diminuído, porque o nervo femoral ele contém as fibras, né, que vão para formar o meu arco reflexo. Então, se eu interrompi por qualquer motivo algum elemento do meu arco reflexo, logicamente eu vou ter aí uma diminuição do meu reflexo, né? Em contrapartida, né? Se eu tenho uma lesão, aí a gente está falando de lesões periféricas. Em contrapartida, se eu tenho uma lesão central, o meu primeiro neurônio motor, ele tem uma função modulatória sobre o arco reflexo. Se eu perco essa função modulatória sobre o arco reflexo, uma vez que eu tenho lesão do primeiro neurônio motor, né, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma liberação do meu arco reflexo, eu vou ter uma hiperreflexia, né? Então, se a gente construir, né, esse raciocínio de forma lógica, a gente não tem a tabela, né, ajuda a tabela, mas a gente não precisa, né, decorar, né, decorar todos, né, cada um desses itens. É mais simples a gente tentar entender, né, a fisiologia, tá? Isso eu estou falando dos reflexos tendinosos profundos, que é o elemento aqui da nossa aula, tá? Bom, aqui a gente continua, né? Ele fala, né, dos diferentes sítios, né? Sistema piramidal, nervo periférico, trato piramidal, nervo periférico, cerebelo, né? Todos, cada um aí das diferentes topografias, né? Do nosso exame neurológico. Bom, dando continuidade, né, eu vou falar aqui um pouco sobre os reflexos superficiais. Quando a gente fala de reflexo superficial, né, cuidado para não confundir. Reflexo tendinoso profundo, eu vou estimular o tendão. Reflexo superficial, eu vou estimular a pele. Então, no reflexo tendinoso profundo, eu vou percutir o tendão de modo que eu tenha uma resposta motora reflexa. Aqui eu vou estimular pele e mucosas, tá? Eu não vou percutir, eu vou, na verdade, fazer um estímulo cutâneo, né? Um estímulo com toque, com contato. Então, nos membros superiores, né, começando pelos membros superiores, a gente tem aí, né, o reflexo palmar, né, o reflexo, né, da prensa palmar que a gente vai encontrar nos bebês, né? Nos bebês isso não é patológico, isso na verdade representa ainda um estado de imaturidade do sistema nervoso central. Então, quando eu coloco lá o meu dedo na mão do bebê, ele vai, né, fechar a mão segurando o meu dedo. Ele não faz isso de forma planejada, né? Isso acontece de forma reflexa, né? Então, isso está presente nos bebês, mas à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai se desenvolvendo, o sistema nervoso central vai amadurecendo, esse reflexo palmar ele desaparece. Tá? Ele vai acontecer, né, de novo, onde é que a gente vai ver esse reflexo palmar? Em pacientes que têm quadros de liberação frontal, né, como nos casos das demências. Então, paciente idoso com demência avançada pode ter retorno desses reflexos primitivos. A gente também tem aí um reflexo, né, escapular, onde eu observo o movimento da minha escápula quando eu faço, né, a estimulação da pele adjacente. Nos membros inferiores, a gente tem aí o reflexo cremastérico, que testa as raízes de L1 e L2. O que que observa no reflexo cremastérico, né? No homem, quando eu faço esse reflexo, eu faço um estímulo na face medial da coxa. Ao fazer esse estímulo na face medial da coxa, eu estimulo a contração do músculo cremaster, que é o músculo que atua regulando a posição do testículo. Então, quando ele se contrai, ele faz esse movimento de aproximação do testículo à cavidade abdominal. E do lado de lá eu tenho aqui o meu reflexo cutâneo plantar. Então, reflexo cutâneo plantar, o normal é que ele seja em flexão. Se eu faço estímulo plantar e o paciente faz extensão, eu tenho reflexo cutâneo plantar em extensão.
ou sinal de Babinski, tá? Cuidado para não dizer, Babinski é negativo, Babinski é positivo. Isso não existe. Todas as vezes que eu falo Babinski, eu estou me referindo ao cutâneo plantar em extensão, que é um achado patológico na pessoa adulta. Na criança, no bebê recém-nascido, você pode ter sinal de Babinski, isso também não é patológico. Na realidade, representa aí um estado de imaturidade do sistema nervoso central da criança, que ainda vai se desenvolver. Além desses reflexos, a gente tem o reflexo anal superficial, né, onde que eu tenho aí que vai estar alterado nas lesões da cauda equina ou cone medular, né, um reflexo onde eu faço estímulo da região perianal, eu tenho contratura do esfíncter anal externo. E o reflexo bulbo cavernoso, a gente sempre cita o reflexo bulbo cavernoso, porque ele é mais utilizado em condições de trauma. Então, ele ajuda a gente a diferenciar uma lesão de medula de choque medular. Então, o choque medular é um estado semelhante, como que eu vou dizer assim, como se a medula, após sofrer um trauma, ela ficasse nocauteada e o paciente perde a função motora sensitiva. Isso não necessariamente quer dizer que aquele déficit será permanente. Às vezes essa medula está nesse estado, né, vamos colocar assim, entre aspas, né, de nocaute, e por conta disso, o paciente tem déficit sensitivo motor. Isso não significa que ele sofreu uma secção, uma lesão propriamente da medula. Então, uma vez que eu passe esse estado de choque medular, ele tende a recuperar aí algumas funções, né, ou todas, né, vai depender do grau de lesão da sua medula. Então, ele tende a recuperar funções sensitivas e motoras. E o que ajuda a gente a diferenciar? Reflexo bulbo cavernoso. Então, se o paciente tem uma lesão de medula, o reflexo bulbo cavernoso, ele está lá no cone. Então, assim, vai ser o último segmento que vai ser lesado. Então, você garante que, se você está testando o reflexo bulbo cavernoso no paciente que sofreu trauma raquimedular, e o reflexo está presente, aquele déficit dele, infelizmente, é por lesão da medula mesmo. Mas se o reflexo está ausente, pode ser que na realidade ele esteja em estado de choque medular. E aí você precisa esperar um pouco para avaliar, né, o grau de lesão da medula desse paciente. Avaliar do ponto de vista clínico, né, com a imagem você já pode proceder à sua investigação dentro do ambiente de trauma. Bom, quando a gente fala dos reflexos, a gente cita também os reflexos patológicos, né? E no membro inferior, a gente tem aí um reflexo famoso, que é o reflexo cutâneo plantar. Existe esse sinal famoso, que é o sinal de Babinski, que é uma resposta plantar extensora. O sinal de Babinski, ele representa uma liberação piramidal ou córtico-espinhal, né? Todas as vezes que eu falo trato córtico-espinhal ou trato piramidal, estou me referindo à mesma coisa. Né? E como é que eu faço esse teste? Eu faço uma estimulação da superfície plantar com objeto de ponta romba, né? Romba por quê? Para eu não machucar, não gerar nenhum, nenhum dano físico ao meu paciente. E faço o estímulo. É importante sempre que você tenha paciência. Existem pessoas que têm muita sensibilidade ao toque, então avise o paciente, às vezes encoste antes. Eu uso geralmente o cabo do martelo. Então, encoste, avise que você vai encostar, vai devagar e depois gere o estímulo. Né? Não faça isso, né, de surpresa, porque o paciente pode se assustar e isso acabar prejudicando a sua avaliação. Tá? Esse reflexo ele pode estar, né, alterado em doenças do neurônio motor inferior, o reflexo cutâneo plantar, intoxicação por drogas e coma metabólico também. Não, às vezes, né, no caso de doença do neurônio motor, o paciente pode simplesmente não responder, né, porque tem uma paralisia do membro e aí você não consegue realmente, a sua avaliação acaba sendo dificultada por conta dessa limitação. Bom, assim como a gente tem a prensa palmar, a gente também tem aí a prensa plantar. Então, quando eu vou lá, encosto na planta, né, na região plantar, eu tenho esse movimento de prensa dos dedos. Essa prensa plantar, ela também tem lá nas crianças pequenas, tende a desaparecer com um ano de vida e representa aí uma imaturidade do sistema nervoso central. Quando é que eu vou ter isso de forma patológica? Quando o adulto, né, geralmente um idoso, vai ter isso. E isso acontece quando? Quando eu tenho doenças do lobo frontal.
E as causas mais comuns geralmente são as demências, né? Onde eu tenho uma atrofia, às vezes com predomínio do lobo frontal, ou às vezes uma atrofia difusa de todo o cérebro, né? E isso vai levar a, a um quadro que a gente chama, né? Um termo amplo que a gente chama que é um sinal de liberação frontal. Bom, a gente já citou, né, dos membros superiores, que é o reflexo de prensa palmar, então também é um sinal de liberação frontal. Está presente nos bebês, nas crianças pequenas de até 1 ano de forma fisiológica, mas vai desaparecendo à medida que o sistema nervoso central vai amadurecendo. E nos adultos, quando aparecer, será aí um sinal de patologia, né, doença. O reflexo palmo-mentoniano, ele pode existir em pessoas normais. É, Como é que ele funciona? Você faz um estímulo na região palmar e você vai observar movimentos do mento, né, os movimentos do queixo. Não é um reflexo que eu faço aí com frequência, porque ele pode existir em pessoas normais e também não tem valor lateralizatório, mas é importante a gente conhecer que ele existe. Um outro sinal que a gente faz é o sinal de Hoffman e de Trommer. Então, eu geralmente faço Hoffman. Como é que funciona? Eu vou no terceiro dedo e faço um estímulo no leito ungueal, né? Eu faço isso aqui, no leito ungueal. De modo que o normal, eu deixo o dedo do paciente assim, eu não vejo nenhum movimento. Quando eu tenho a presença desse reflexo, eu vou fazer esse movimento de pinça. Né? A presença desse reflexo de Hoffman também é um sinal de lesão do trato piramidal. Pessoas normais podem ter um reflexo discreto, né? Então a pessoa fazer um pouco isso. Geralmente no paciente com liberação piramidal, esse reflexo ele é bem, né? Ele faz um movimento bem evidente. A outra forma que a gente tem de fazer é com o Tromer, né? No Tromer eu faço o estímulo da polpa digital, né? Eu faço aqui esse estímulo da polpa digital e o paciente também vai ter essa mesma resposta de pinça. Aqui a gente tem outros sinais de liberação frontal, como o reflexo orbicular do olho globular e o reflexo orbicular da boca. Uma outra alteração patológica que a gente tem é o clonus, né? Então, clonus eles são contrações musculares involuntárias, rítmicas, que são induzidas por estiramento súbito, né, de um músculo ou tendão, né? Então, o tônus ele pode estar presente em pessoas saudáveis, mas quando ele é em pessoas com liberação piramidal, eu tenho um clonus sustentado, né? O clonus sustentado ele não presente em pessoas saudáveis. Né? Em pessoas saudáveis você pode ter algum clonus, mas ele logo se esgota. Então o que você faz? Você faz, por exemplo, na mão, eu faço um estímulo e a mão fica fazendo esse movimento como se fosse assim de um bater de asas, né? Ela fica fazendo isso aqui e é um sinal de liberação piramidal. Então, dando continuidade à nossa revisão, nós vamos falar agora de sistema nervoso autônomo. Bom, o sistema nervoso autônomo ele é constituído aí por duas divisões básicas, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático, que está representado aqui pelas áreas em azul, e o sistema nervoso autônomo simpático. O nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai se distribuir em todo o nosso corpo através de nervos cranianos, então a gente tem vias, desculpe, sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai se distribuir no nosso corpo através dos nervos cranianos, né? Então a gente tem vias parasimpáticas provenientes do terceiro, sétimo, nono e décimo nervos cranianos. E a gente tem vias parasimpáticas provenientes dos nossos segmentos sacrais, né? Aí dos nervos esplâncnicos sacrais, através das raízes de S2, S3, S4. E as nossas vias simpáticas, elas vão se distribuir, né, por todo o nosso corpo através dos nervos simpáticos que vão emergir dos segmentos T1 a L2. Né, uma característica, uma curiosidade relacionada ao sistema nervoso parasimpático é que o sistema nervoso, no nosso parasimpático, a gente tem um neurônio pré-ganglionar, que é um neurônio pré-ganglionar longo, que vai fazer sinapse com um gânglio que está localizado dentro do próprio órgão. Né? Exemplo que tem aqui, o gânglio ciliar. Aqui no desenho esquematizado ele está fora do olho, mas na realidade o gânglio ciliar está lá, né, grudadinho, né, lá na íris, né,
ajudando a fazer aí, né, o controle da pupila. Né? E a gente tem aí do nosso gânglio a saída de um neurônio pós-ganglionar curto, que é o neurônio que vai inervar de fato, né, a musculatura relacionada à realização daquele movimento. Então, no parasimpático, eu tenho um neurônio pré-ganglionar longo e um pós-ganglionar curto. No simpático, isso muda, por quê? Os meus neurônios pré-ganglionares, que vão sair através das raízes na medula, eles logo vão fazer a sinapse com o gânglio simpático, que está localizado, né, na porção paravertebral, através de uma cadeia que a gente chama de cadeia simpática paravertebral. Em contrapartida, os meus neurônios pós-ganglionares, eles são pós-ganglionares longos, né, que vão atravessar aí as cavidades para fazer a inervação simpática do órgão-alvo, né? Coração, pulmão, enfim. Bom, então, como eu já falei, né, o meu sistema nervoso autônomo ele é dividido em vias parasimpáticas, onde eu tenho fibras eferentes viscerais que vão através do terceiro, sétimo, nono e décimo nervos cranianos e as vias sacrais, né, que são os eferentes sacrais, né? Como eu já falei também, as fibras pré-ganglionares são longas, as pós-ganglionares são curtas, né? E os gânglios eles estão também, como eu já citei, próximos ou às vezes dentro da própria víscera que vai ser inervada. E esses gânglios, deles vão sair um neurônio pós-ganglionar que ele é muito curto. E uma característica do sistema nervoso autônomo é que um neurônio pré-ganglionar faz sinapse com um neurônio pós-ganglionar. E aqui nessa imagem, né, a gente tem a representação do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, através aqui das vias parasimpáticas provenientes dos nervos cranianos terceiro, sétimo, nono e décimo, e dos meus nervos esplâncnicos pélvicos, através das raízes S2, S3 e S4. Né? Então, só para a gente ter aqui como exemplo, o meu terceiro nervo ele tem a fibra pré-ganglionar longa, que vai fazer sinapse no gânglio ciliar, e uma fibra pós-ganglionar curta, que vai fazer lá a inervação do músculo esfíncter da pupila, que no caso do sistema nervoso autônomo parasimpático, vai gerar miose. Aqui no desenho isso é só uma ilustração, né, para representar o gânglio ciliar, mas ele na verdade está aqui, né, dentro do olho, né, ele está aqui grudadinho, né, próximo a região da minha íris para fazer a inervação do músculo esfíncter da pupila. Tá, a mesma coisa acontece com os outros nervos. Né? Aqui o décimo ele faz a inervação de todas as vísceras torácicas e abdominais até o cólon transverso. Do colo descendente, né, para frente, a gente tem inervação parasimpática proveniente dos nervos esplâncnicos pélvicos e as vísceras pélvicas, né, bexiga, tecido urogenital. Então, essas vísceras pélvicas também são inervadas pelos meus nervos esplâncnicos pélvicos, né? Isso falando de inervação parasimpática. Bom, o sistema nervoso autônomo periférico, dentro da sua divisão simpática, eu tenho aí, né, essas raízes emergindo de T1L3, né, eles vão emergir nos segmentos ventrais correspondentes às fibras pré-ganglionares, né, mas lembrem que as fibras pré-ganglionares do simpático, elas podem fazer sinapse em mais de um segmento, é por isso que isso justifica que, embora você só tenha emergência de neurônios pré-ganglionares em de T1L3, você tem gânglios no segmento cervical, né? Porque esses neurônios pré-ganglionares podem fazer sinapses em diferentes níveis. As fibras pós-ganglionares, que são fibras longas, elas vão se dirigir para as vísceras. Bom, o sistema nervoso autônomo simpático ele tem uma particularidade, né, porque além do meu plexo paravertebral, né, que ele corre aí ao longo da coluna, eu tenho também o meu plexo pré-vertebral, que são gânglios únicos localizados anteriormente, né, à coluna. Então, esses gânglios é, pré-vertebrais eles vão fazer inervação de vísceras abdominais e pélvicas, né? Aqui alguns exemplos, a gente tem o gânglio celíaco, o gânglio aórtico renal e o plexo renal, tá? É, no,
meu lado paravertebral, a gente tem um gânglio bem conhecido que é o gânglio estrelado, né? O gânglio estrelado, ele é resultado da fusão do gânglio cervical inferior com o primeiro gânglio torácico. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação, né, desses gânglios. Aí que a gente tem um gânglio cervical superior, não tem aqui o gânglio estrelado, né, que é um gânglio que é formado pela junção do gânglio cervical inferior e T1, ele não foi suprimido na imagem, mas ele existe aqui embaixo. Aqui vejam, né, eu tenho aqui a minha cadeia paravertebral, simpática paravertebral, uma de um lado, outra de outro lado, e os meus gânglios aqui, né, pré-vertebrais, que são localizados anteriormente aqui na linha média. E aqui eu tenho, né, o meu gânglio celíaco. Bom, isso aqui, esse slide é bem importante, porque ele fala dos neurotransmissores, né? Então, no sistema nervoso autônomo simpático, entre o neurônio pré-ganglionário e o pós-ganglionário, eu tenho na minha fenda sináptica a liberação de acetilcolina. Então, a acetilcolina liberada pelo neurônio pré-ganglionar vai ativar o neurônio pós-ganglionar. E o neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar no órgão-alvo norepinefrina, isso no sistema nervoso autônomo simpático, que vai se ligar a receptores alfa e beta-adrenérgicos. Né? Os receptores alfa eles vão levar a midríase, vasoconstrição, ejaculação, controle do esfíncter interno da bexiga e reto. E os beta eles estão mais presentes no coração, então eles vão levar a atuar no controle cardíaco, vasodilatação e broncodilatação. No meu parasimpático, tanto na comunicação entre o pré e o pós, quanto no órgão-alvo, o neurotransmissor é o mesmo, que é a acetilcolina, que vai se ligar a receptores muscarínicos e vai ter aí efeitos cardíacos, miose, secreção lacrimal, salivar, né? Broncoconstrição, então são efeitos aí, em geral, efeitos antagônicos, né, aos efeitos do meu sistema nervoso autônomo simpático. Bom, aqui nessa tabela eu tenho aqui uma exemplificação de algumas funções, alguns efeitos fisiológicos do meu sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Mas o que é que eu preciso lembrar? Né, uma forma da gente tentar lembrar sem precisar necessariamente decorar a tabela é você lembrar que o sistema nervoso autônomo simpático ele te prepara para luta ou fuga. Então, na pupila, você vai ter no simpático midríase ou miose. Eu tenho midríase. Por quê? Eu preciso facilitar a entrada de luz para que eu consiga enxergar melhor, né, o ambiente, o meu inimigo, o predador, né, na natureza, né, que pode me atacar. A minha, o meu coração, o que que eu vou ter, né? Como eu preciso prover oxigênio e sangue para os meus músculos para que eles estejam prontos para a luta ou para a fuga, eu vou ter tanto efeito cronotrópico, né, aumento de frequência cardíaca, quanto inotrópico, aumento da força de contratilidade, porque eu preciso preparar o meu corpo, né, para suprir os meus músculos com grande quantidade de oxigênio, porque eu provavelmente irei precisar. Né? Nas artérias eu tenho tanto vasoconstrição quanto vasodilatação. Por quê? Através de mecanismos de vasoconstrição e vasodilatação, meu corpo ele consegue desviar o maior fluxo de sangue e, consequentemente, oxigênio e nutrientes para as áreas de interesse. Então, no meu sistema nervoso autônomo simpático, eu vou ter uma vasodilatação nas minhas artérias das regiões de interesse, que no caso são os músculos. Em contrapartida, eu tenho a diminuição do fluxo em áreas que não são de interesse, nas áreas mais centrais, né, das vísceras, né, das vísceras internas. Então, não preciso ter tanto fluxo sanguíneo nas minhas vísceras internas, eu preciso ter aí uma quantidade mínima para manter, obviamente, a víscera viável, mas eu consigo desviar, né, uma quantidade de sangue para o local que eu preciso. Então, eu tenho vasoconstrição, né, central e vasodilatação periférica, tá? O parasimpático tem aí um efeito contrário, né? O parasimpático diz respeito às funções, à vida vegetativa, né? Então, no parasimpático eu vou ter as minhas funções fisiológicas, né? O peristaltismo, relaxamento do esfíncter uretral interno, eu tenho diminuição da frequência cardíaca, né? Eu tenho exatamente o contrário disso.
E essa tabela continua, né, com as funções simpáticas e parasimpáticas nos diferentes órgãos, mas se a gente pensar, né, ter esse raciocínio que o simpático ele prepara o nosso corpo para a fuga ou luta, a gente consegue aí, né, concluir a função, né, dessa divisão autonômica nos diferentes órgãos do nosso corpo. Bom, como que a gente, né, examina os pacientes? Então, é uma das formas que a gente tem, né, uma das alterações que a gente tem é a hipotensão ortostática. Uma forma que a gente tem de testar a hipotensão ortostática através desse teste, do tilt test, onde eu coloco a pessoa numa maca e eu vou mudando ela de posição e avaliando as respostas fisiológicas de pressão e frequência cardíaca. Eu posso ter a normalidade de sudorese, como acontece em lesões de nervo periférico, né? Tem uma patologia que a gente chama dor complexa regional, que você tem dor associada a alterações de sudorese, alterações tróficas, na verdade, no órgão cometido, disfunção do trato gastrointestinal e geniturinário, ressecamento anormal da pele, né? Então a gente tem algumas alterações relacionadas aí ao meu sistema nervoso, né, autônomo. Bom, os distúrbios do sistema nervoso autônomo, eles podem acontecer, né, em diversas condições, né, como lesões da medula espinhal, porque aí eu estou lesando a via mesmo, né, que passa lá pela medula, doenças cefaleias trigêmino-autonômicas, que a gente vai ver no semestre que vem, como é o caso da cefaleia em salvos, algumas doenças neurológicas graves, como atrofia de múltiplos sistemas, síndrome de Horner e a bexiga neurogênica, né, do paciente que sofre trauma raquimedular. E aqui, como exemplo, a gente tem, né, um caso de trauma raquimedular, onde eu tenho aqui uma lesão, né, importante da minha medula. Esse paciente ele vai ter aí uma desautonomia importante, porque teve aí uma lesão, né, das vias, né, no caso aí das vias, principalmente das vias simpáticas, né? Lembra que boa parte das vias parasimpáticas elas já emergiram lá em cima através dos nervos cranianos, né? Aqui é principalmente das vias simpáticas, né? Então, esse paciente ele costuma fazer oscilações muito intensas de pressão, de frequência cardíaca, né? É realmente um paciente, tipo de paciente que ele gera muita tensão dentro do ambiente de UTI por conta dessas oscilações bruscas, né, de frequência cardíaca e pressão, né, com risco de parada, enfim, é realmente bem estressante. Aqui, nesse caso, a gente tem um caso de cefaleia em salvas ou cefaleia em cluster, né, a mesma coisa. A gente acredita que a cefaleia em salvas ela é resultado de uma hiperatividade hipotalâmica e ela produz sintomas autonômicos, né, como congestão nasal e a hiperemia conjuntival, né, e o lacrimejamento, né. Então, veja, nesse paciente, a gente vê bem aqui, né, o lacrimejamento e a hiperemia conjuntival. A gente tem algumas doenças do sistema nervoso central, um exemplo é a atrofia de múltiplos sistemas, que é uma doença neurodegenerativa, que ela produz, né, múltiplas disfunções de sistema nervoso central. Então, o paciente ele tem parkinsonismo, disfunção cerebelar, é uma doença que ela é rapidamente progressiva e uma das características é a disfunção autonômica. Então, o paciente tem muita hipotensão ortostática, é uma queixa comum, né? Dizer que o paciente levanta da cadeira e cai porque fica hipotenso, faz lipotímia e desmaia. Né? Claro que não só isso, tem alterações de contratilidade do músculo detrusor da bexiga, fazendo com que o paciente tenha urgência urinária, tem disfunção de esfíncter uretral interno, fazendo com que o paciente tenha esvaziamento incompleto da bexiga. Então, todas essas funções autonômicas elas são comprometidas, além da disfunção piramidal. Nesse outro caso, eu tenho aqui síndrome de Horner, né? Então, aqui eu tenho a representação do meu gânglio estrelado aqui embaixo, né? O meu gânglio estrelado ele é resultado da fusão do meu gânglio cervical inferior com o primeiro gânglio torácico. Há uma lesão, né, desse gânglio, dessa via simpática, vai produzir um quadro que a gente chama de tríade de Horner, que é caracterizada por pitose, miose e anidrose facial do lado da lesão. Né? Você pode ter tanto Horner por uma lesão da via simpática dentro da medula,
quanto fora da medula. E quando fora da medula, geralmente aí do nosso gânglio estrelado para frente. Né? Um exemplo é, de uma lesão, de um exemplo assim, típico paciente que tem um tumor do ápice pulmonar, né? Então ele tem um tumor aqui nessa região, esse tumor ele cresce e fica muito grande a tal ponto que ele comprime o gânglio estrelado. E o paciente vai fazer aí um quadro de Horner. Bom, nosso próximo capítulo é a neuroanatomia periférica. Bom, então começando a falar um pouco sobre os plexos, né? Nosso primeiro plexo é o plexo cervical, que é formado aí pelas raízes de C1 a C4, né? Acho que a estrutura mais relevante desse plexo é o nervo frênico, que é formado por C3 e C4, e vai fazer aí a inervação do nosso diafragma. Bom, em seguida a gente tem o plexo braquial. O plexo braquial é formado pelas raízes de C5 a T1. A gente tem aí, essas raízes vão formar três troncos. Esses troncos vão ter divisões que vão levar à formação dos fascículos lateral, medial e posterior. Bom, então nosso primeiro nervo é o nervo torácico longo. Ele é formado pelas raízes de C5 a C7 e vai fazer a inervação aqui do serrátil anterior. Se eu tenho lesão do torácico longo e, consequentemente, fraqueza do serrátil anterior, né, o músculo que mantém a estabilização na borda lateral da minha escápula, né, ele não realizando mais esse papel, vai fazer com que a minha escápula ela seja tracionada pelos romboides medialmente, de forma que o paciente fica com esse aspecto de escápula alada. Bom, nosso próximo nervo é o nervo dorsal da escápula, que vai fazer a inervação dos romboides, né? Já é o contrário do serrátil, né? Então, se eu tenho uma lesão do dorsal da escápula, o que que eu vou ter? Fraqueza dos romboides e a minha escápula ela vai sofrer um deslocamento lateral. Em seguida, a gente tem aí o nervo supraescapular, que vai fazer a inervação dos músculos supra e infraespinhal aqui na minha escápula. E se eu tenho lesão do meu supra, eu vou ter aí uma fraqueza, uma atrofia dessa musculatura, né, que preenche aí esses espaços supra e infraespinhal. Bom, quando a gente fala, eu falei, né, dos ramos colaterais, né, dos principais, mas quando a gente fala de plexo braquial, a gente tem aí, né, os nossos ramos terminais, né? E o primeiro ramo terminal que a gente tem é o nervo axilar, né? O nervo axilar, que é formado pelas raízes de C5 e C6, vai fazer a inervação do deltoide e redondo menor, né? O deltoide que faz esse movimento aí de elevação do braço, né? Além, é claro, da inervação cutânea sobre o deltoide, tá? Bom, nosso próximo ramo terminal é o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai fazer a inervação aí dos músculos da superfície flexora do meu braço, né? Os músculos braquial, bíceps braquial, coraco braquial. Tá? Além, é claro, de como ele recebe esse nome, né, músculo cutâneo, porque ele também tem aí uma função sensitiva, né, no meu membro superior. Bom, o nosso próximo nervo é o mediano, né, então a gente, né, já vai aos poucos organizando os compartimentos musculares. Então a gente veio aqui próximo ao médio deltoide, é inervado pelo axilar, no braço a superfície flexora, os músculos da superfície flexora é inervado pelo meu músculo cutâneo e o meu nervo no meu antebraço, né? A gente tem alguns músculos. Então, primeiro a gente tem aí o meu nervo mediano, né? Então, o meu nervo mediano, ele vai fazer basicamente a inervação dos músculos flexores dos dedos, né? Primeiro através do seu ramo interósseo anterior, né, que vai fazer a inervação da maior parte dos flexores dos dedos, e do seu ramo tenar, que vai fazer a inervação da musculatura tenar, principalmente aqui, do opositor do polegar, né, que é um músculo muito importante, né, que nos dá esse movimento de oposição do polegar, né. A gente tem o raminho cutâneo também, que emerge antes do nervo passar pelo túnel do carpo
e vai fazer a inervação cutânea da superfície tenar, né, e os ramos sensoriais digitais comuns. Mas basicamente o nervo mediano ele vai fazer a inervação dos flexores que estão localizados aqui no meu antebraço, né, todos os flexores. Bom, então a gente tem uma síndrome bem conhecida do mediano, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Então a síndrome do túnel do carpo vai levar a uma dor no local da compressão, fraqueza e atrofia da região tenar, né? Que são os músculos inervados pelo túnel do carpo, depois pelo nervo mediano, depois que ele atravessa o túnel do carpo. A gente tem dois testes que a gente faz, que são o teste de Tinel e o teste de Fallen, que ajudam a gente aí com a identificação dessa patologia. Bom, e aqui nessa imagem a gente tem aí os sinais de Tinel, né, onde eu tenho percussão do túnel do carpo e eu espero, e o paciente, quando ele tem uma síndrome compressiva do túnel do carpo, ele vai ter uma sensação de choque. Na outra imagem eu tenho aí uma flexão da mão sobre o antebraço, gerando um estresse ao nível do túnel do carpo, né, fazendo com que o paciente tenha também uma sensação de choque na região inervada pelo nervo mediano. Bom, quando eu tenho uma neuropatia proximal do mediano, não vou ter só fraqueza da região tenar, né? Eu vou ter fraqueza aí de todos os flexores que estão localizados no antebraço, né? Fraqueza e atrofia, além da perda de sensibilidade em toda a inervação cutânea do nervo mediano, né? A gente lembra que a região tenar é inervada pelo ramo cutâneo superficial do mediano, que ele emerge antes de passar pelo túnel do carpo. Então, síndrome do túnel do carpo, em geral, não cursa com perda de sensibilidade da região tenar, né? Cursa com fraqueza da musculatura, que é inervada, né, pela porção do mediano que passa embaixo do túnel do carpo. Bom, quando eu tenho uma patologia proximal do nervo mediano, eu vou ter uma síndrome do pronador redondo, né? Eu vou ter uma lesão desse tronco principal, dentro de uma condição que eu chamo de síndrome de Seyfried ou síndrome do nervo interósseo anterior, né? E na síndrome do nervo interósseo anterior, eu vou ter o que é uma dor proximal, porque o interósseo anterior ele emerge logo após o nível do cotovelo, e eu vou ter uma incapacidade de flexionar a falange distal do polegar ou do indicador. Nessa capacidade de fazer esse ok aqui, né, eu acabo perdendo, porque né, eu perco o movimento aqui dos flexores, né, flexor longo do polegar, né, por exemplo. Bom, nosso próximo nervo é o nervo ulnar, né? O nervo ulnar ele corre no compartimento posterior do braço, passa pelo sulco retroepicondilar, aquele nervo que, né, a gente sente choque quando, né, bate, dá um choque na mão. Ele vai fazer a inervação, né? Quando ele passa superficial ao canal de guião é um canal que a gente tem aqui, né? Nessa localização, na porção medial, né, do meu punho. Ele passa superficial aqui, vai inervar o dorso da minha mão, né? Do quarto e quinto dedos. E aqui ele passa pelo canal de Guion e aí vai fazer a inervação da minha região palmar, desse quinto dedo e metade do quarto dedo. Inervação dos músculos palmar curto, interósseo, adutor do polegar e o primeiro interósseo dorsal. E na fraqueza na neuropatia do nervo ulnar, né, ao nível do cotovelo, que é uma porção proximal, eu vou ter dor e perda de sensibilidade com dificuldade com o movimento de pinça. E a gente tem um sinal que chama sinal de Froment, né? Esse movimento do adutor, né, é do nervo ulnar. Então eu posso pegar um objeto aqui e segurar com o adutor. Se eu não consigo fazer isso por conta da fraqueza, eu acabo usando o flexor longo do polegar aí, fazendo esse movimento aqui para segurar o objeto, né? Que esse flexor longo do polegar é inervado pelo mediano. Esse uso do flexor longo do polegar por conta de fraqueza do adutor, eu chamo isso de sinal de Froment. Além disso, o paciente tem uma fraqueza do flexor ulnar do carpo e profundo dos dedos do quarto e do quinto, né, que são do ulnar, e a garra ulnar, né? Então, na garra ulnar, o paciente tem a fraqueza dos lumbricais. Ele faz esse movimento de posterior e inflexão do quarto e do quinto dedo, né? A gente chama isso de garra ulnar. E aqui nessa imagem eu tenho aí a representação do sinal de Froment, né? Então eu tenho aqui um paciente normal, né, fazendo a adução do polegar sobre um papel, e do outro lado, tenho aí um movimento de flexão
né, da falange distal por conta, né, de fraqueza desse adutor, né? Na realidade, o paciente está tentando compensar a fraqueza do adutor usando um outro músculo. Bom, e por fim a gente tem aqui, né, o nosso nervo radial, né? O nervo radial, ele vai fazer a inervação de toda a superfície extensora do braço e antebraço, né? Então, toda a porção extensora, né, toda essa porção aqui, né, do antebraço e do braço aqui, vai ser do meu nervo radial. Eu também tenho aí um nervo interósseo posterior, que vai fazer a inervação do supinador, extensor ulnar do carpo, extensor dos dedos do polegar e o abdutor longo do polegar, nesse movimento de todos os movimentos que envolvem fazer isso aqui, né, esses movimentos da superfície extensora, inclusive a abdução do polegar, né, isso vai acontecer através do meu nervo radial. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de lesão do nervo radial. Então, essa primeira imagem em preto e branco é um paciente que tem uma fraqueza completa a qualquer movimento de extensão. Né? Então, ele tem aí um prejuízo importante, né, da função do radial. Né? Na outra imagem, a gente tem aí uma lesão do nervo interósseo posterior. Né? Então, o paciente ele tem uma fraqueza concentrada, né, principalmente nas mãos, porque você tem prejuízo do extensor ulnar, do carpo, o extensor dos dedos e o abdutor do polegar, né? Então, o paciente ele faz aí, a gente vê nessa imagem o paciente com os braços estendidos, né? Uma mão ele consegue afastar bem os dedos, na outra mão ele tem aí essa dificuldade, né, de fazer esse afastamento, essa extensão dos dedos. Bom, então o nosso próximo plexo é o plexo lombosacro, né? Então, o plexo lombosacro ele vai fazer a inervação aí do segmento inferior, né? Dos meus membros inferiores. Bom, o primeiro nervo do meu plexo lombosacro é o nervo femoral, né? Ele passa sobre o ligamento inguinal. Ele vai fazer a inervação dos músculos do compartimento anterior da coxa, né? Que são os músculos que fazem aí basicamente a extensão da perna. Além disso, ele faz a inervação cutânea, então nessa imagem aí com essa área achorada em marrom, a gente tem inervação cutânea do meu nervo femoral, né? E a patologia vai ser perda de sensibilidade nessa região, né, da pele, uma fraqueza, extensão da perna, né? E um reflexo que vai estar alterado, qual que é? Reflexo patelar, né? Que o reflexo patelar, né, o trajeto do neurônio é através do nervo femoral. O nervo obturatório ele faz a inervação da face medial e superior da coxa, a inervação cutânea. Além disso, ele tem função aí, né, dos adutores da coxa, né? Então, ele tem essa função de adução e inervação cutânea. O nervo cutâneo femoral lateral é um outro nervo, é um nervo que ele só tem função sensitiva, ele não faz inervação de nenhum músculo. Ele passa sobre o ligamento inguinal e vai fazer a inervação da face lateral da coxa. A gente tem uma patologia, né, do nervo do cutâneo femoral lateral, que é a meralgia parestésica, que geralmente está relacionada a trauma por uso de roupa muito apertada, associado a ganho de peso, né, são fatores que levam aí a estresse e compressão do nervo, produzindo dor, né, na face lateral da coxa. E por fim, o nosso famoso nervo ciático, né? O nervo ciático é formado pelas raízes, né? L4, L5, S1, S2 e S3, né? Ele vai se dirigir posteriormente, passando aí entre os músculos quadrado femoral e piriforme, né? Então, acima do ciático, ele passa embaixo do piriforme. Ele vai ter duas divisões, né? Divisão tibial e fibular. Nessa patologia do ciático vai me levar a perda sensorial em toda a perna, não só perna, perna e pé, né? Há um prejuízo na flexão dos joelhos, porque o ciático, à medida que ele vai descendo, ele vai nervando os flexores que estão localizados no compartimento posterior da coxa e
do joelho para baixo fica tudo comprometido também, né? Porque os ramos fibular e tibial que vão, né, emergir do ciático também acabam sendo comprometidos. Bom, então, falando dos ramos, a gente tem o nervo fibular, né? A gente tem o nervo fibular superficial, que vai fazer inervação do dorso do pé, e o fibular profundo, que vai fazer inervação dos músculos do compartimento anterior e uma pequena área de pele entre o quarto e o quinto dedo, né? Mas a principal função do fibular profundo é realmente a inervação dos músculos do compartimento anterior da perna, como tibial anterior, fibular, extensor longo dos dedos, né, os grupos extensores dos dedos. Né, patologia, o que que tem? Paciente com lesão do fibular, ele vai ter um pé caído, né? Então ele não vai conseguir fazer a extensão do pé, então ele vai andar, né, ele vai fazer aquela marcha escarvante, né, que ele levanta demais a perna porque ele tem, né, um pé caído, né? O pé em gota, né, que é um outro termo que pode acontecer também, que você pode encontrar também. Aqui nessa imagem a gente tem aí a nossa área de inervação cutânea do nosso nervo fibular, né? Então nessa região, né, do dorso do pé, exceto a porção lateral. Bom, o tibial ele vai fazer a inervação basicamente do compartimento posterior da perna e dos músculos da região plantar, né? Aí é basicamente os grupos flexores, além, é claro, da é, da sensibilidade, né, na região plantar e porção lateral do pé. Tá? Ele passa através do túnel do tarso, que é um canal que você tem aí é, justo ao maléolo lateral do tornozelo e vai emitir esses ramos, né, que são esses ramos plantares que vão fazer a inervação cutânea do pé. O nervo sural ele é um raminho que é formado por uma contribuição do fibular e uma contribuição do tibial, e vai fazer a inervação da face póstero-lateral da perna. Né, em termos de músculo, né, o tibial ele vai no compartimento posterior, a gente lembra, né, que são os músculos que ajudam a gente a ficar na ponta do pé, né, como o sóleo, o gastrocnêmio, né. Bom, depois que a gente falou do nervo tibial, né? Se eu tenho lesão do nervo tibial, a patologia é fraqueza de tal lesão, além de alterações de sensibilidade na planta e na face lateral do pé. Né? Então, eu perco a capacidade de ficar na ponta do pé, porque eu preciso dos músculos do compartimento posterior da perna, né? Sóleo, gastrocnêmio, para fazer a ponta de pé, né? E aí eu tenho essa fraqueza. O reflexo alterado é o reflexo aquileu. A gente tem aí uma condição que se chama síndrome do túnel do tarso, que gera uma dor em queimação na parte sensorial, né, da planta, da porção lateral do pé e pode também levar a uma paralisia, né, dos músculos da região plantar. Né, aqui nessa imagem a gente tem aí, né, uma representação do nosso nervo tibial passando aqui posteriormente na perna, em seguida se dirigindo ao túnel do tarso e depois à região plantar. Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa revisão, agora a gente vai falar sobre circulação e líquido cefalorraquidiano. Bom, o suprimento sanguíneo do encéfalo ele vem através de duas vias, uma via posterior, né, que vem através das nossas artérias vertebrais, que vão subir lateralmente cada artéria vertebral vai subir lateralmente na coluna, ao nível da coluna cervical e vai entrar no crânio através do forame magno. Né? Essas artérias vertebrais, elas são aí o início da minha circulação posterior. Elas vão fazer a irrigação basicamente de estruturas da fossa posterior e estruturas profundas, como o tálamo e também a base do temporal. As artérias carótidas internas, elas compõem aí a nossa circulação anterior, né, que vão ascender através, né, assim, ascender pelo nosso pescoço, né, e vão entrar no crânio através do canal carotídeo, né, então
As artérias carótidas internas, elas compõem aí o elemento da circulação anterior e vão fazer a irrigação dos lobos frontais, parietais, né, da maior parte do nosso cérebro, né, do nosso componente supratentorial. Aqui nessa imagem a gente tem aí a representação das áreas de irrigação, né? Essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante, ela é bem interessante. Então aqui, né, nesse número 1, né, a gente tem um corte aí mais basal, né, que pega o polo temporal, a base do frontal, e aí a gente vai subindo esses cortes até que em 12 a gente tem aqui, né, o ápice, né, da cabeça. Então, em rosa, né, o que a gente tem em rosa? É a área de irrigação da artéria cerebral média, né? Só lembrando, né, que a cerebral carótida interna, ela vai, né, terminar, ela emite alguns ramos no caminho, mas ela vai terminar nas artérias, né, nos ramos terminais, que são a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. E aqui nessa imagem em rosa a gente tem aí na área de irrigação da artéria cerebral média. Veja como ela é extensa, né? É uma artéria que tem uma representação muito grande na irrigação do encéfalo, principalmente na parte supratentorial. Em amarelo, esse amarelo mais escuro é o território da cerebral anterior, e esse azul claro, né, que tem aí os lobos occipitais, é o território de irrigação da cerebral posterior, né? Lembrando que a cerebral posterior ela é um ramo terminal da artéria basilar, né, que é formada pelas duas vertebrais. Então as duas vertebrais elas se juntam, formam uma artéria na linha média, que é a artéria basilar, que vai correr na frente do tronco, e ela vai ter alguns ramos no seu trajeto e vai terminar em ramos terminais, que são as artérias cerebrais posteriores. Bom, então eu já adiantei um pouco, a gente tem aí no suprimento sanguíneo do encéfalo, na circulação anterior, a artéria carótida interna, né, no pescoço ela não tem nenhum ramo, ela começa a emitir ramos depois que ela entra, né, no crânio através do canal carotídeo. Ela se dirige, quando ela penetra no canal carotídeo, ela se dirige anteriormente e faz uma curva, como se fosse assim um S, assim, né, ela vai para frente, depois, né, faz um S para trás, assim. Essa curva a gente chama de sifão carotídeo, né, e ela acontece dentro, né, do seio cavernoso. Bom, nesse trajeto, né, intracraniano, a artéria carótida interna ela emite alguns ramos, né, ao longo do seu caminho. Primeiro é o tronco meningo-hipofisário, que vai fazer a irrigação do lobo posterior da hipófise, das meninges, principalmente da tenda do cerebelo. A artéria oftalmica, que vai fazer a irrigação do olho, é o único ramo, eu falei isso em aula, é o único ramo da carótida interna que se dirige anteriormente, né? Então, quando você faz a angiografia, você enche a carótida interna de contraste, você vai ver uma artéria se dirigindo para frente, né? Anteriormente, em direção ao olho. Essa é a artéria oftálmica, né? Que é um ramo da carótida interna, intracraniano, né? No segmento intracraniano. A gente tem a artéria comunicante posterior, né? Que a gente lembra lá do nosso polígono de Willis, né, que é uma das artérias que formam o polígono de Willis. Ela se dirige, né, ela vai fazer a irrigação, né, do tálamo, das paredes do terceiro ventrículo. A gente tem alguns ramos perfurantes que saem da artéria comunicante posterior. E por fim a artéria coroideia anterior, né? A artéria coroideia anterior ela recebe esse nome porque ela faz a irrigação do plexo coroide dentro dos ventrículos laterais, mas não é só isso. Né? Além da irrigação do plexo coroide, ela também irriga o trato óptico, o hipocampo e uma estrutura muito, muito importante, que são os 2 terços posteriores da perna posterior da cápsula interna. Então a cápsula interna, na sua perna posterior, ela contém todas as vias motoras e sensitivas, né? Então, nos 2 terços posteriores da perna posterior da cápsula interna, então o paciente que tem uma lesão de artéria coroideia anterior, né, o que ele vai ter? Ele vai ter, primeiro, lesão de trato óptico, então o paciente tem alteração de campo visual. Esse paciente tem lesão da perna posterior da cápsula interna, ele vai ter perda de sensibilidade e perda de movimento, porque as vias brancas passam lá na cápsula interna. Né, os ramos terminais da carótida interna, como a gente falou, né, já citou, são cerebral anterior e a cerebral média. A artéria carótida interna, né, principalmente na transição entre carótida interna e cerebral anterior e cerebral média, ela tem várias artérias bem pequenininhas que a gente chama de artérias lentículo-estriadas, que vão emergir para fazer irrigação das porções profundas do cérebro, principalmente núcleos da base e perna anterior da cápsula interna. Né, quando a gente tem lesão dessas artérias, a gente tem aí os infartos lacunares, né, que são aquelas áreas de isquemia pequenas na profundidade do cérebro.
A cerebral anterior, ela, né, como eu falei, ela é um ramo terminal da carótida interna. Ela segue pela fissura interhemisférica, tem aí 3 segmentos, né, os segmentos A1, A2 e A3. A gente tem uma cerebral anterior de cada lado, então ela se dirige medialmente, né, sobre o corpo caloso, entre os 2 hemisférios cerebrais. Existe uma artéria bem pequenininha, elas estão bem próximas, né, uma a outra assim, uma cerebral anterior direita e a esquerda são bem próximas, mas tem uma artéria bem pequena que comunica as duas, que é a artéria comunicante anterior. E essa artéria cerebral anterior, à medida que ela vai subindo pela fissura interhemisférica, à medida que ela vai se dirigindo posteriormente, ela vai emitindo também alguns ramos, tá? Que são esses ramos orbital, polar frontal, caloso marginal e artéria pericalosa, né? Que é o ramo que vai margear o corpo caloso. Ele vai, né, grudadinho lá, né, fazendo a irrigação do corpo caloso. A cerebral média, ela também tem, né, esses segmentos que a gente já explicou isso em aula, são segmentos M1, M2, M3, M4, que estão representados aí nessa figura. A artéria cerebral média, na transição, né, como eu falei, entre a carótida e a cerebral média, a gente tem algumas artérias perfurantes, que são artérias lentículo-estriadas. Essas artérias lentículo-estriadas, vejam aqui nessa imagem, né, que elas são essas artériazinhas que estão com a seta com o número 5. Né, elas vão em direção à profundidade do cérebro. E nessa profundidade a gente tem aí, né, o núcleo, o putamen, globo pálido, perna anterior da cápsula interna, né, que são estruturas irrigadas aí pelas artérias lentículo estriadas. E quando a gente fala do sistema vértebro-basilar, a gente vai aí para a circulação posterior. Então a gente tem a artéria cerebral posterior, que também tem 4 segmentos, e vai terminar em ramos corticais, né? Quais são as artérias temporais, que fazem irrigação das bases do lobo temporal. A artéria calcarina, que vai lá em direção à fissura calcarina, que faz a irrigação do nosso córtex visual primário, e a artéria parieto-occipital, né? Ou seja, a artéria cerebral posterior ela vai terminar em ramos que farão a irrigação de boa parte do nosso lobo occipital. Bom, então vamos, né, revisar lá do começo. A gente tem aí as 2 artérias vertebrais. Essas artérias vertebrais elas vão se juntar e formar uma artéria basilar. Da artéria vertebral, a artéria vertebral ela vai fazer irrigação basicamente do bulbo, né, e do finalzinho da artéria vertebral, um pouco antes delas se juntarem e formarem a artéria basilar, de cada uma delas vai ser uma artéria que chama cerebelosa póstero inferior. Essa artéria cerebelosa póstero inferior vai fazer a irrigação da parte inferior posterior do cerebelo. Da artéria basilar, logo depois que as vertebrais se juntam e formam a artéria basilar, bem do comecinho a gente tem a emergência das artérias cerebelosas antero-inferior. Né? Então a gente tem a póstero-inferior e a antero-inferior, que vai fazer a irrigação da parte inferior e anterior. E no finalzinho da artéria basilar, pouco antes dela bifurcar nas cerebrais posteriores, a gente tem uma cerebelosa superior que vai fazer a irrigação de toda a metade inferior, né, a metade superior do nosso cerebelo. Então, resumindo, a gente tem 2 artérias cerebelosas inferiores, uma póstero inferior e uma antero inferior, e uma artéria cerebelosa superior, né, que vão ser responsáveis aí pela irrigação do meu cerebelo. Bom, além, é claro, do sistema arterial, a gente tem também um sistema venoso. Então, o sangue ele chega através do sistema arterial, ele é drenado através de um sistema venoso, que é formado por veias e seios venosos. Então, a gente tem um sistema superficial, que é esse complexo que a gente vê nessa imagem de veias na superfície do córtex cerebral. E a gente tem um sistema profundo, que é o conjunto de veias que drena as estruturas da profundidade. Então, lembra que a gente tem lá artérias lentículo-estriadas, né, a gente tem lá as artérias talâmicas, que vão irrigar o tálamo na profundidade. Né? Então, essas estruturas profundas, né, que são irrigadas por essas artérias que penetram no interior, né, do nosso encéfalo, elas têm também veias profundas que fazem a drenagem desses sistemas. E esse sistema profundo tem várias veias da profundidade. Todas essas veias, né, superficiais e profundas, vão drenar para algum dos seios durais que a gente tem, e no fim todos eles drenarão para, né, seio sigmoide, transverso sigmoide e veia jugular interna. Né? A gente tem aí uma de cada lado. Aqui nessa imagem a gente tem, né, a representação do nosso
do nosso sistema de drenagem venosa. Então a gente vê aí as veias profundas, como cerebral interna, a veia basilar. A gente tem os seios, como o seio sagital superior, seio sagital inferior, e todos eles vão desaguar lá no final de tudo, chegar lá no seio transverso, sigmoide e veia jugular interna. Bom, a forma da gente no exame físico avaliar, fazer a avaliação neurovascular, primeiro a ausculta da carótida, né? Então, se eu tenho um paciente de alto risco cardiovascular, suspeita de AVC, uma das coisas que eu posso fazer é a ausculta da carotídea. E na ausculta carotídea, o que eu espero encontrar, né, em pacientes com estenose, né, por placa de ateroma, é sopro. Então, por conta da placa de ateroma na carótida, né, o sangue que deve circular em fluxo laminar, ele não circula em fluxo laminar. E aí você escuta um turbilhonamento. Se eu tenho uma estenose intracraniana, eu ainda tenho aí a possibilidade de ter aí, de fazer a ausculta orbital. E aí nessa ausculta orbital eu consegui também auscultar um sopro, né, um turbilhonamento, que é resultado de um turbilhonamento, né, desse fluxo sanguíneo por conta de uma estenose, né, geralmente aí secundária a placas de ateroma. Bom, e o sistema ventricular? Né? O sistema ventricular, e líquor, né? A gente tem aí alguns elementos básicos. Então, né, o líquor ele é produzido pelo plexo coroide. A gente tem plexo coroide basicamente em todos os ventrículos, né? A gente tem no átrio, no corno temporal do ventrículo lateral, terceiro e quarto ventrículos, né? Tudo a gente tem plexo coroide. A gente tem aí um processo contínuo de produção e reabsorção. Então, eu produzo, né, no plexo coroide, e esse líquor ele é reabsorvido continuamente, né? Existe um processo contínuo, de modo que a gente produz em média por dia em torno de entre 450 e 500 ml de líquor, mas mantém um volume circulante de 90 a 150 ml. Né? Embora produza muito, né, à medida que vai produzindo também vai reabsorvendo, de maneira que a gente sempre vai manter estável aí esse volume em torno de 90 a 150 ml no adulto. Né? Claro que depende aí também do tamanho, né, do indivíduo, enfim, de algumas características físicas. Existe uma medicação chamada acetazolamida, que ela inibe a anidrase carbônica, que a gente usa às vezes para quando há necessidade de diminuir a produção do líquor. Tá? E o líquor ele tem aí uma composição bioquímica própria, tá? Composição de proteína, enfim, de células, né, que difere completamente do sangue. Né? O líquor ele tem as suas próprias características, né? E a gente usa isso, né, em nosso favor quando a gente quer diagnosticar algumas doenças, né? Ao conhecer essas características do líquor, né, identificar alterações que possam me ajudar a dar diagnósticos. Bom, e aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, esse processo de produção e circulação. Então a gente vê nessas estruturas, né, bem rosadinhas, que são os plexos coroides. Né? Então a gente tem a produção de líquor em diversas regiões, né, do meu sistema ventricular. E esse líquor ele circula, né? Então ele vai sair, ele vai ser produzido dentro dos ventrículos, mas ele também circula fora dos ventrículos, né? Na nossa superfície. Veja aí, né? Sobre a superfície cortical, a gente tem essas setas indicando, né, o fluxo do líquor. Ele é produzido no interior dos ventrículos, ele vai sair aí pelos forames laterais, ventriculares laterais, que são os forames de Luschka, né? Esse epônimo ele ainda é utilizado, né? A gente ainda usa esse epônimo, embora, né, tem essa mudança da nome, a gente ainda usa habitualmente esse epônimo, que são os forames de Luschka, e o forame de Magendie, que é esse forame que fica na linha média. Então o líquor ele sai por aí, vai banhar todas as estruturas do sistema nervoso central, né, e por fim ele vai ser reabsorvido, né, reabsorvido nas nossas granulações aracnóides. Né? Então vejam, né, lá em cima na porção mais cortical, né, a gente tem a setinha com essas estruturas que são como invaginações para dentro do seio, aí nesse caso do seio sagital superior, mas não é somente o seio sagital superior, onde eu tenho aí a reabsorção desse líquor. Esse líquor é absorvido, vai para a corrente sanguínea, né? E aí o nosso corpo, né, através do nosso sistema renal, vai controlar aí o nosso volume circulante, né? Tá certo? Mas o líquor ele circula por todo o sistema nervoso central, né? Cérebro, encéfalo, medula, né? Todo o sistema nervoso central é banhado por líquor. Bom, falando agora um pouco sobre as funções do líquor, né? O líquor ele tem uma estrutura líquida que banha todo
o nosso sistema nervoso central, então ele tem a função de amortecedor contra deslocamentos, né? Então quando a gente se movimenta, nosso cérebro está lá meio solto, o líquor ele amortece impactos do cérebro contra a superfície do crânio, ele mantém as estruturas, né, lubrificadas, ele ocupa espaço, então quando eu faço, né, uma neurocirurgia, tiro um tumor e fica aquela cavidade, aquele espaço, esse espaço é ocupado por líquor. Além disso, a gente tem no líquor um mecanismo de controle da PIC. Então, usando esse mesmo exemplo, se eu tenho um tumor cerebral, né, ocupando espaço dentro do meu crânio, um dos mecanismos que eu tenho de manter a pressão intracraniana é diminuir o volume circulante de líquor no meu sistema nervoso central, de modo que eu consiga manter essa pressão. Além disso, é um meio de transferência de substâncias entre o sistema nervoso central e a corrente sanguínea. Aí, do nosso, né, para a nossa profissão, a gente tem aí o líquor como via de administração de drogas, né? O pessoal da oncologia, né, usa bastante, né? A gente tem alguns casos de leucemia ou de neoplasias que fazem invasão para o sistema nervoso central. Uma das vias de administração de quimioterápicos é o líquor, né? Quando você tem aí invasão do sistema nervoso central. O sistema ventricular ele tem algumas características, né? Então a gente tem aí o sistema, o nosso sistema nervoso central ele tem aí algumas características, né, que diferenciam ele de outras regiões do nosso corpo, né? Uma delas é a barreira hematoencefálica, né? O que é a barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é uma camada extra de proteção ao nível dos vasos sanguíneos que dificulta a penetração de substâncias no sistema nervoso central. Então, primeiro, a gente tem que as células do endotélio vascular, elas são muito mais aderidas, né? Então, as células que formam as paredes das pequenas arteríolas que vão, onde eu tenho aí o nível, né, de transferência de substâncias entre as células do sistema nervoso central e a corrente sanguínea, elas são mais, né, grudadinhas umas às outras através dessas zônulas de oclusão. A próxima camada que a gente tem uma camada, né, celular. Então, a gente tem as células da glia, né, que recobrem, né, esses vasos sanguíneos, e a gente tem células especiais que são aí, né, os pericitos, que fazem aí uma camada extra de proteção sobre o vaso sanguíneo, dificultando a passagem de substâncias, de moléculas grandes. Isso tem aí, né, uma importância do ponto de vista prático, né, do ponto de vista evolutivo, porque se eu consumo alguma substância tóxica, né, o meu cérebro ele tem uma barreira extra que impede que qualquer molécula, substância tóxica, produza dano ao sistema nervoso central. Né? Então, do ponto de vista evolutivo, é uma camada extra de proteção. Mas veja, isso não pode ser em todo lugar. Né? A gente tem áreas do cérebro que não tem barreira hematoencefálica. Né? Uma delas, né, é a área pós-trema. Né? Então, a área pós-trema, isso tem uma função importante. Se eu consumo, né, alguma substância tóxica entra no meu corpo, ela é absorvida e vai parar na minha corrente sanguínea, se essa substância entra através da via digestiva, a minha área pós-trema ela é ativada, ela não tem barreira hematoencefálica. Então, essas moléculas dessa substância tóxica, elas vão alcançar a minha área pós-trema, porque ela vai atravessar, né, a parede do vaso e essa área pós-trema vai ser ativada. A área pós-trema é responsável pelo vômito, então é importante realmente que não tenha aí barreira hematoencefálica, porque eu tenho aí um mecanismo de defesa, né? Ao ingerir uma substância tóxica, eu tenho um mecanismo interno de defesa que vai fazer com que eu produza vômitos, né? Então é importante que a área pós-trema não tenha realmente barreira hematoencefálica. Uma outra estrutura, né, importante de não ter barreira hematoencefálica é a hipófise, né? A hipófise, ela produz hormônios, né? Imagina, a hipófise lá produzindo hormônios. Se ela tem uma barreira muito grande, como que esses hormônios vão sair da hipófise e chegar na corrente sanguínea? Então, eu também não tenho barreira hematoencefálica, porque os hormônios eles são proteínas de moléculas grandes. Então, se eu tivesse barreira hematoencefálica, muitas dessas moléculas não iriam conseguir atravessar e ganhar a corrente sanguínea. Eles são muito necessários, né? Os hormônios são muito necessários. Então, a gente tem aí algumas áreas que são, né, desprovidas de barreira hematoencefálica. Bom, em relação ao meu sistema ventricular, a gente tem aí, né, quando a gente fala de acesso ao líquor, como é que a gente faz na maior parte das vezes? Através de uma punção lombar. Né? Então, a gente tem algumas características, né, básicas. Então, o normal do líquor é que ele tem aí uma pressão abaixo de 200 milímetros de água, né, o normal até
Não é até, mas assim, até, na verdade até 250, né? Porque 20 centímetros de água são equivalentes a algo entre 15 e 20 milímetros de mercúrio. Né? A gente considera normal até 20 milímetros de mercúrio, que é algo em torno de 250 milímetros de água, tá? Então, a gente, né, tem aí esse limite superior, embora a gente saiba que na maioria das pessoas, né, a gente mantém pessoas saudáveis, sem nenhuma doença neurológica, sem nenhum efeito massa intracraniano, vão ter uma pressão aí de líquor abaixo de 20 centímetros de água ou 200 milímetros de água, que é o equivalente a algo próximo de entre 15 e 20 milímetros de mercúrio. Tá? E a gente também usa a punção lombar para fazer aí, né, a análise do líquor. Bom, um elemento importante que eu preciso que vocês entendam é o conceito de pressão de perfusão cerebral. Então, por exemplo, para que uma substância saia da artéria e entre no cérebro, eu preciso ter um gradiente de pressão que faça com que essa substância se movimente do interior da artéria para a célula do cérebro. E esse gradiente que a gente chama de pressão é a pressão de perfusão cerebral, que é a relação entre pressão arterial média e a pressão intracraniana. Né? Então, eu preciso ter aí uma pressão de perfusão cerebral suficiente para que eu tenha aí a movimentação de diversas moléculas da artéria para o interior do cérebro. Né? O normal é que eu tenha aí uma pressão de perfusão cerebral em torno, né, maior que 60 milímetros de mercúrio. Tá? Uma coisa interessante é que pacientes com hipertensão intracraniana, né, o que acontece? Quando eu aumento a pique, fisiologicamente, o meu corpo, ele vai aumentar a minha pressão também. Né? Ele aumenta a minha pressão para tentar manter a pressão de perfusão arterial. Então, a gente tem aí, né, isso até faz parte de uma tríade conhecida, que é a tríade de Cushing, né, que é a tríade de Cushing, ela define, na verdade, elas são características de pacientes com hipertensão intracraniana, que é o quê? Hipertensão arterial, bradicardia, alteração respiratória. Então, esse paciente, por que acontece hipertensão arterial? Porque a pique se aumenta, né, em caso de hipertensão intracraniana, como exemplo, o paciente sofreu um trauma de crânio, sangrou dentro do crânio, aquele hematoma ocupa espaço, faz com que a pressão intracraniana aumente. Então, uma das respostas fisiológicas do nosso corpo para tentar manter uma PPC em vista aí desse aumento, né, diante desse aumento de pressão intracraniana, é produzir hipertensão, para manter a PPC, né, manter uma PPC viável e manter a perfusão do cérebro. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre exame no coma, né, a última parte aí da nossa revisão. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que coma não é sono, né? Sono é uma coisa que é reversível. O coma, ele é resultado de uma lesão, né, do meu sistema reticular ativador ascendente, que é responsável por me manter acordado quando ele está ativo. E essa lesão faz com que eu tenha aí um rebaixamento de nível de consciência, né? Resultado aí o coma ele não é uma condição fisiológica, tá? E quando a gente fala em coma, a gente nunca pode esquecer da escala de coma de Glasgow, né? Algo que a gente realmente precisa aprender, né? Todos nós a gente precisa ter. É uma escala que realmente a gente usa bastante, né? Quem for dar plantão em pronto-socorro, seja ou trabalhar em UTI, ou enfim, né, independente da pessoa ser neurologista ou neurocirurgião, a escala de coma de Glasgow ela é muito utilizada. É importante que todos nós saibamos aplicar, né? Que ela é muito utilizada em diversas situações. A escala de coma de Glasgow ela avalia o quê? Esse nível de alerta, né? Esse nível de o quanto em coma o paciente está. Né? Uma pessoa normal, como nós estamos aqui acordados, né, falando, orientados, a gente tem uma pontuação 15, né, que é o paciente que está alerta, acordado, orientado. E a menor pontuação possível é 3, que é aquele paciente que a gente fala que ele está em coma arresponsivo, né? Ele não tem nenhum tipo de resposta, né? Mesmo, né, com estímulos. Então, a gente tem aí três critérios que a gente avalia. O primeiro é a abertura ocular, onde eu tenho pontuação de 1 a 4. Melhor resposta verbal, onde eu tenho pontuação de 1 a 5. E a melhor resposta motora, onde eu tenho pontuação de 1 a 6. Aqui nessa tabela eu tenho, né, o que eu avalio em cada uma dessas respostas, né? Parece difícil, mas à medida que a gente vai
que a gente entende, aplica a escala, vai se tornando mais fácil. Então, né, na abertura ocular, eu tenho desde a abertura ocular espontânea, né, que é aquele paciente que eu chego, ele já está com o olho aberto, até o paciente que ele está com o olho fechado, eu faço o estímulo, mesmo com estímulo ele não responde, mesmo com estímulo doloroso, tá? Na resposta verbal, a gente tem aí aquele paciente que está alerta, acordado, conversando, que é a pontuação mais alta, até uma ausência completa de resposta, né? Você estimula o paciente, mesmo com estímulo doloroso, e ele não produz nenhum tipo de som, né? Nenhum som incompreensível, um grunhido, nada, absolutamente nada. E na resposta motora, a gente tem desde aquele paciente que obedece comandos, né? Então, geralmente a gente fala, feche a mão, abre a mão, fecha os olhos, abre os olhos, bota a língua para fora, então obedece a comandos, até aquele paciente que ele não tem nenhum tipo de resposta motora. Mesmo com estímulo doloroso, você estimula, 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 e ele permanece completamente imóvel. Bom, no exame neurológico do paciente em coma, né, eu não tenho, o meu exame neurológico ele é limitado, né, então avaliação de força, eu dependo da colaboração do paciente, sensibilidade, função cerebelar, então não me sobra muita coisa para avaliar o paciente. Então o que eu tenho, né, reflexos, né, são atos reflexos. E um dos reflexos que a gente avalia é o reflexo pupilar, né, eu também faço o reflexo óculo-cefálico, que é esse reflexo que eu tenho de manter a minha mirada na mesma posição, mesmo com o movimento do olho. Então veja, né, que o examinador faz movimentos rápidos da cabeça e o olho do paciente ele se mantém, né, fixo no mesmo ponto, né, ele não movimenta junto com a cabeça. E no fundo de olho eu tenho algumas alterações que podem acontecer no meu fundo de olho que são secundárias à hipertensão intracraniana, né? O exemplo é o edema de papila, né? Que é uma alteração que a gente vai ter no fundo de olho secundária à hipertensão intracraniana. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de herniação, então veja lá na letra B, que é o exemplo mais clássico. Na letra B é uma situação que a gente chama de herniação uncal, hérnia de uncus, né? Quando alguém falar para você se um paciente está herniando uncus, né? Está tendo herniação transtentorial, né? Mas como a gente fala hérnia de uncus, que é essa região aí, essa porção mais medial aí do lobo temporal, né? A gente vai chamar de uncus. O que acontece? Esse uncus ele está herniando, o que ele indiretamente ele vai me dizer que esse paciente está com hipertensão intracraniana, porque ele não vai herniar à toa, ele vai herniar porque às vezes vai ter alguma coisa empurrando o cérebro, né? Um hematoma, um tumor, enfim. E uma característica que a gente tem é que logo abaixo aí do uncus, né, nessa porção aí na letra B, aí bem embaixo, eu tenho a passagem do terceiro nervo. O terceiro nervo ele faz o quê? Inervação, lembra lá da aula anterior, inervação parasimpática, né, da pupila. Então o terceiro nervo, o oculomotor, ele é responsável pela contração pupilar, pela miose. Se eu tenho lesão do terceiro nervo, o que vai acontecer com o paciente? Abertura pupilar, midríase. Então, se eu chego numa cena de trauma, vou lá examinar o paciente está em coma, né, desacordado, né, sofreu um TCE grave. Você vê que ele está hipertenso, né, lembra lá da tríade de Cushing, bradicárdico, aí você abre os olhos dele e você vê que tem uma pupila pequena e uma pupila grande, né, opa, peraí, esse paciente está anisocórico. Por que essa pupila está grande? Provavelmente ele está tendo uma herniação de uncus. Mas esses outros sinais aí, né, de hipertensão intracraniana, né, da nossa tríade de Cushing, você quase fecha o diagnóstico, só no exame clínico, né? Corre com esse paciente para uma unidade de pronto atendimento com neurocirurgia, porque provavelmente ele está correndo aí risco de vida mesmo. Bom, a gente tem aí, quando a gente fala de coma, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais. Então, o primeiro é a encefalopatia metabólica, né? O paciente que entra em coma metabólico, exemplo mais comum. Aquele paciente que faz acidose metabólica grave, como diabético, às vezes chega lá no pronto-socorro com a glicemia de 600, 500 e isso leva ao estado de acidose metabólica que produz coma, porque esse estado ácido é tóxico para o cérebro. Estado de mal, então o paciente ele pode entrar em estado de mal não convulsivo, né? O cérebro dele está lá convulsionando, mas ele não tem fenômenos motores, então você não consegue, né, identificar somente olhando, né, essas crises convulsivas, esse estado de mal não convulsivo. Ele vai ser identificado com eletroencefalograma. Quando você faz um eletroencefalograma, o cérebro da pessoa está lá convulsionando sem parar, mesmo que ela não tenha fenômeno motor. Né? Um outro exemplo, esse exemplo da foto, né, do síndrome de Locked-in, essa imagem é uma imagem de um filme,
né, de que conta a história de uma história real de uma pessoa que sofreu um AVC na ponte, né? Esse AVC de ponte, o que sobra para cima? O cérebro, né? Função mental superior, inteligência, memória, consciência, e o que a gente tem lá saindo do mesencéfalo? O terceiro nervo. Então a única coisa que essa pessoa consegue movimentar é movimento de olho, né, e de pálpebra. Então ele consegue piscar, ele tem consciência completa do mundo, memória, inteligência, mas ele não consegue interagir de nenhuma forma, né? Então a gente chama isso de síndrome do encarceramento. O paciente está consciente, né, mas ele está tetraplégico e anártrico, né? Ele não consegue realizar nenhum movimento de face ou de língua. E por fim, né, o que a gente tem nos diagnósticos diferenciais? A gente tem o estado vegetativo persistente, né? O estado vegetativo persistente é aquele estado em que o paciente perdeu as funções mentais superiores, né? Ou seja, ele capacidade de consciência, interação com o meio ambiente, mas ele mantém as funções vegetativas, né? O que isso me diz do ponto de vista anatômico? Que as funções cerebrais, né, as funções complexas, né, cerebrais, elas foram perdidas, e esse paciente ele tem funções de tronco, né? Respiração, controle da frequência cardíaca, né? Todas essas funções vegetativas que tem controle aí através, né, do nosso sistema nervoso central, né? Esse paciente ele existe, né, basicamente, né? Ele existe. Esse termo estado vegetativo persistente ele vem exatamente do fato de que a pessoa mantém funções vegetativas, funções necessárias para a sobrevivência. Ele apenas se mantém vivo, né? Como falei, com função circulatória, tônus, vasomotor, função respiratória, função intestinal, respiração, mas ele infelizmente não tem nenhuma interação com o meio, porque ele perdeu as suas funções mentais superiores, que são função do cérebro. Bom, o próximo diagnóstico diferencial que a gente tem aqui é coma psicogênico. Então, pacientes sem quadros psicóticos graves, eles podem ter estados de coma. Eles não estão simulando, isso não é uma simulação, o paciente realmente acredita que ele está em coma, mas ele não tem nenhuma lesão orgânica do sistema reticular ativador ascendente, né, que faça com que ele esteja realmente, né, em coma do ponto de vista orgânico, né? É um transtorno psiquiátrico, precisa igualmente de tratamento, né, e assistência adequada. E por fim, a gente tem a morte encefálica, né? Então, na nossa bibliografia recomendada tem lá alguns critérios de morte cefálica, mas não se prendam àqueles critérios, que são critérios americanos. A gente tem no Brasil nossa própria resolução, então existe uma resolução do CFM que define quais são, né, os critérios de morte cefálica, né, como que você examina o paciente, os testes que você faz, os exames complementares que você pode utilizar e que vão definir, né, a morte encefálica. Então, a morte cefálica não é só a perda do cérebro, é perda do cérebro e tronco. Nesse paciente, ele perdeu inclusive a capacidade de ter função vegetativa, né? A existência dele é incompatível, a condição dele, de saúde dele é incompatível com a própria vida. Ele não consegue sequer respirar sozinho, né? Algumas vezes, né, o paciente está lá na UTI, morte cefálica, ele está lá mantido vivo artificialmente, né, com o uso de um ventilador mecânico, com o uso de drogas para manter a pressão, né, porque ele perdeu totalmente, inclusive, as funções vegetativas, né? Ele tem um quadro que é incompatível com a vida, né? Se você desligar o ventilador, mesmo desligando o ventilador, desligando a sedação, ele tem sequer a capacidade de realizar movimentos respiratórios, né? Que teoricamente são uma função aí automática do nosso corpo, tá? Então, morte encefálica é considerada como morte, né? A gente não é só a título de curiosidade, né? Não vou cobrar isso, mas a título de curiosidade, a gente inclusive quando vai preencher o atestado de óbito desse paciente, a hora do óbito é dada como o momento em que você confirma a morte encefálica, né? Então, o paciente está lá, você faz o exame complementar. O exame complementar, por fim, fechou, confirmou que é morte encefálica, naquele momento você dá, né, a hora do óbito. E aqui nessa imagem a gente vê, né, de um lado um cérebro com as artérias, né, na angiografia. A angiografia é um dos exames que eu posso usar. É cheia de contraste, né, e do outro lado um cérebro que ele não tem mais circulação, porque é todo, não só o cérebro, né, o cérebro, né, tronco, enfim, um sistema nervoso central, né, de um encéfalo que não tem mais nenhuma circulação sanguínea, porque todo aquele tecido ele já morreu. Tá certo, gente? É isso, né? Boa prova. E é isso, boa sorte.